Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Eu acho que o etarismo em relação às mulheres, ele é um prolongamento do machismo. Então, a gente vive isso, né, de uma forma muito contundente, muito doída também, que, na verdade, o machismo continua, e no mundo das pessoas mais velhas, o machismo fica mais cruel ainda, né? Com os homens não é a mesma coisa em relação ao envelhecimento. Mas, é claro, a gente precisa ter orgulho da nossa idade. E eu não acho que a gente vai fazer isso de uma maneira objetiva. A gente vai fazer isso com várias coisas. A gente vai fazer isso com argumento, com discussão, mas a gente também vai fazer isso usando imagens bonitas de pessoas mais velhas, mostrando que rugas são naturais, né? Trazendo a estética do envelhecimento para o nosso dia a dia. Porque o bebê é lindo, por que o velho não pode ser lindo, né? Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá, que no Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. A gente também tem um canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa. Temos também um grupo no Telegram, onde enviamos semanalmente um guia com um resumo do tema do episódio, sobre a convidada da vez, as dicas de séries, filmes e livros que a convidada vai dar aqui nesse episódio também, além de outras curiosidades sobre o assunto. Para entrar no grupo do Telegram, é só acessar o link na minha bio no Instagram ou aqui na descrição desse episódio mesmo. Assinem também esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo, para saber quando tiver episódio novo. E dependendo de onde você está ouvindo também, dê estrelinhas aí pra gente, 5 estrelinhas, para ajudar esse podcast a chegar para mais gente. Hoje eu vou conversar aqui com uma convidada super especial, que a gente vai falar sobre a beleza em envelhecer, sobre aceitar essa nova fase da vida, gostar do que a gente vê no espelho, sabe? Isso é bem difícil, vivendo em uma sociedade que tem padrões de beleza quase que impossíveis de serem atingidos. E nessa mesma sociedade em que muita gente tem preconceito com a idade, finge ser mais nova, não inclui os mais velhos da mesma forma que inclui os mais novos, não tem mercado de trabalho para os mais velhos e por aí vai. Essa discriminação contra pessoas ou grupos etários com base em estereótipos associados à idade é chamada de etarismo, idadismo ou ageísmo. E é ainda mais forte com nós, mulheres. As pessoas mais velhas são vistas com muita frequência com um olhar de desprezo e pena, incapazes de viver intensamente a vida, quase como se estivessem esperando apenas a morte. É muito louco, né? Como o desenvolvimento é aceito, muito aceito na infância, mas quando chegamos na fase adulta, começa a ser visto com maus olhos. À medida que envelhecemos, incorporamos desafios e aprendizados das fases anteriores, nos tornamos pessoas melhores, mais maduras, mais sábias e preparadas. Além de muitas outras vantagens que eu vou inclusive querer saber aqui da nossa convidada de hoje. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei a maravilhosa Cris Guerra, que é comunicadora, escritora, produtora de conteúdo, podcaster também, e mais um monte de coisas, né, Cris? Vou deixar aqui para você se apresentar, então. Seja muito bem-vinda. Por favor, conte pra gente quem é você. Oi, Thaís, obrigada. Uma delícia estar aqui hoje. Bom, é até difícil falar quem eu sou. Enfim, eu sou uma comunicadora e eu acho que envelhecer também tem me multiplicado. Acho que fazer 50 anos no ano passado foi um marco exatamente de aceitação dessa multiplicação, né? Dessa mulher que hoje faz muito mais coisas do que fazia antes. Então, acho que a gente já começa aí dando um spoiler de que o envelhecimento pode trazer coisas muito interessantes nesse sentido.
Mas eu vou deixar para me apresentar ao longo da conversa, porque senão eu vou ficar falando muito aqui no começo, vai ficar até chato. Eu vou fazer um monte de pergunta aqui até para conhecer mais, você contar um pouquinho aí sobre você. Sim. Eu queria primeiro saber o que é envelhecer para você, o que é esse significado, o que significa envelhecer para você? Eu acho que são vários significados, eu acho que tem várias facetas dentro desse conceito de envelhecer. Mas eu vou falar uma coisa que eu falava muito para minha avó, que morreu com 95 anos, e ela me falava muito sobre o envelhecimento dela. Ela foi e ainda é um exemplo de longevidade muito positivo para mim. E eu falava para ela, não sei porquê, talvez eu tivesse uma sabedoria ou uma intuição, eu falava para ela, vó, envelhecer é saber escolher. E eu acho que talvez essa seja a grande essência do envelhecer. Porque quando te resta, eu tenho aprendido isso mais, né? Tenho entendido a razão. Assim, quanto menos tempo nos resta, mais a gente é criterioso na escolha do que fazer com o tempo. E isso é muito poderoso. Se a gente olhar assim, a gente tem menos tempo, mas a gente vai cuidar melhor, né? Cuidar daquilo que das relações que a gente cultiva, das coisas que a gente come, do que a gente faz com o tempo. E eu não digo que eu sou um exemplo disso, nossa, eu agora só faço coisas incríveis, mas eu acho que a atenção fica voltada para isso. E você põe o seu foco em otimização no sentido mais rico da palavra, sabe? Teve um momento, Cris, que você percebeu que estava envelhecendo? Qual foi a maior transformação que teve, assim, e mais difícil também de lidar para você? Eu acho que desde que eu estava com 45, que eu percebi que eu estava mais perto dos 50 do que dos 40, que tinham acabado de passar, porque os 40 não foram muito impactantes para mim, eles foram tranquilos, assim, tinha tanta coisa acontecendo na minha vida que eu recebi eles de braços abertos, achei legal, não tinha muito problema, achei chique. Quando eu percebi que eu estava chegando nos 50, eu comecei a me assustar um pouco. Então, acho que primeiro o número me impactou. E aí eu resolvi falar sobre isso, porque eu acho que falar sobre as coisas é algo que costuma ser muito curativo, falar, escrever, tocar no assunto, né? Quebrar o tabu disso para a gente mesmo, em primeiro lugar. E aí eu comecei a falar sobre esse assunto um pouco mais com humor e tudo mais, mas eu acredito que foi com 49, mais ou menos, que quando eu deixei o cabelo branco, que foi uma escolha e foi muito legal, teve um processo difícil, mas ao mesmo tempo gostoso, teve os dois lados, assim. Eu acho que fisicamente eu senti que o meu corpo estava sentindo mais, eu senti que existia uma mudança. Você não consegue mais virar à noite com tranquilidade trabalhando, você tem mais sono, você fica mais frágil, né? E aí, quando eu fiz 50 anos no ano passado, eu fiz 50 anos em agosto, e em setembro eu perdi uma audição de um dia para o outro. Eu acordei sem a audição do ouvido direito, com um episódio de labirintite muito forte, e fiquei desesperada, sem entender, e continuo sem a audição, e é muito engraçado, porque você começa a negociar, né? Tipo, não é possível, não vou ficar surda. Aí falava, não, você vai voltar. Aí fui, daí há 2 dias eu fui na otorrino, e ela falou, não, nós vamos aplicar uma injeção no ouvido de corticoide para poder voltar, na tentativa de fazer a audição voltar. E ela voltou um pouco, o episódio de labirintite durou um tempo, eu ainda não tenho diagnóstico fechado, pode ser uma tal síndrome de Meniere, que também pode vir com a idade. É uma coisa que é multifatorial, então pode ser idade, pode não ser, pode ser hereditário, pode ser ambiente, pode ser comida, pode ser falta de vitamina, enfim, é multifatorial. E aí é muito engraçado, porque a audição voltou só um pouquinho, e eu acho que eu fiquei, eu calculo que eu perdi 75% da audição do ouvido direito, embora o ouvido esquerdo esteja tudo bem. Então foi um baque, assim. E aí, no final, você já fala, beleza, eu tô surda, mas o zumbido não, porque vem um zumbido junto. E aí você se assusta com coisas que você... Eu não estou dizendo que isso tá associado diretamente ao envelhecimento, mas também pode estar, né? Tem muita gente que vai ficando mais velha e perde a audição, perde um pouco da visão. Isso me assustou muito, né? E hoje eu convivo com o zumbido, com a falta da audição, com um pouco de tontura, já não tomo remédio, enfim. Eu acho que foi um baque para mim. Foi como se o meu corpo dissesse assim, querida, você não tem mais 49 anos.
E isso foi muito marcante, porque eu percebi que eu tinha que ser mais cuidadosa, mais carinhosa comigo, que eu não podia fazer tudo o tempo todo da forma mais elétrica como eu fazia, né? Que eu sou uma pessoa muito ligada no 220, assim. Então, acho que isso foi muito marcante. Isso foi o lado difícil, de assumir uma certa vulnerabilidade, também um desgaste corporal. E tem a questão do próprio corpo, né? Que a gente sente que existe uma decadência corporal. Mas a gente também fica tão mais interessante do ponto de vista... o nosso olhar para as coisas é muito mais rico, sabe? Eu acho que tem um amadurecimento aí que não é uma coisa que vem junto, é uma conquista de cada um também, né? Faz questão de falar porque é outra descoberta. Mas tem uma coisa muito interessante, a minha relação com o tempo é muito mais harmoniosa hoje. Não que eu saiba administrar o meu tempo, não é isso, é muito mais saber esperar as coisas, coisa que eu não sabia. Eu ia perguntar, inclusive, isso. O que veio de vantagem, né, nesses anos? O que você enxerga aí como as maiores vantagens em envelhecer? E talvez, assim, se teve algo que você fez lá atrás que você faria diferente, que conselho você daria para a Cris Guerra lá de trás, jovenzinha de 20 aninhos? Eu acho que tem algo que eu fiz e faria diferente, que talvez o próprio movimento anti-etarismo já vai dizer isso para as pessoas, e será um conselho que quem for esperto, que pegue esse conselho, é o seguinte, entender que o envelhecimento é uma construção, que ele está sempre mais perto do que a gente imagina, porque não existe um marco do envelhecimento, para cada um vai vir de uma forma, né? Tem gente que aos 30 vai achar que está envelhecendo, tem gente que só vai achar que está envelhecendo aos 80, e por aí vai, né? Mas ele chega, e a gente não precisa, não é legal a gente pensar que ele não vai chegar, e não pensar nele não vai fazer com que ele não chegue. Então, quanto antes você pensar nisso da maneira mais lúcida, aberta e tranquila possível, melhor vai ser o envelhecimento que você vai construir, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de saúde, principalmente. Porque tem um médico, ele é, ai gente, peraí, gerontólogo também, o doutor Alexandre Kalash, que é maravilhoso, eu fiz uma live com ele, ficou meu amigo. Ele é um cara de 75 anos, que é um dos maiores ativistas da longevidade saudável, né? E ele fala uma coisa que é inesquecível, que a velhice você precisa ter no envelhecimento, para envelhecer bem, você precisa ter esses 4 capitais. O capital social, o capital de saúde, o capital financeiro e o capital de conhecimento, né? Só que o financeiro, o de conhecimento e o social, querendo ou não, você pode, sei lá, ganhar na loteria, você pode fazer amigos numa festa e ficar amigos para sempre, você pode fazer uma pós-graduação incrível e dar uma compensada na falta de conhecimento, mas a saúde é dia a dia. Então, eu acho que se eu pudesse falar para mim, eu teria falado, querida, dá uma malhadinha aí bastante, porque você é magra, mas é magra de sorte. E malhar vai ser importante, você vai perder tônus muscular. E junta dinheiro, né? Eu tenho uma questão, uma dificuldade em pensar, tinha uma questão em planejar. Hoje eu já penso melhor, mas só que era melhor eu ter pensado nisso, sei lá, 10, 20 anos atrás, né? E você disse também sobre amadurecimento. Eu queria até te perguntar isso, porque envelhecer não quer dizer amadurecer, né? Tem muita gente que envelhece, não amadurece. Qual que é essa diferença, então? Eu acho que o amadurecimento vem com você aproveitar cada acontecimento na sua vida, cada experiência que você tem, para que você se torne uma pessoa melhor, mais sábia, para que você não repita alguns erros, ou se repetir, pense, não, tá bom, não aprendi agora, mas da outra vez, mas agora eu vou aprender, né? É você entender que a vida é um caminho e que você pode se tornar uma pessoa melhor com os outros, consigo mesmo, uma pessoa que tem mais noção do todo, com olhos mais abertos para a vida. Eu acho que amadurecer é uma escolha. E às vezes a gente vive tanto no mundo de Alice, né? Eu falo porque eu venho de uma situação de privilégio, assim, eu sou de classe média,
né? Nunca tive dificuldade, nunca fui rica, mas também nunca passei dificuldade. Eu demorei muito tempo para enxergar determinadas coisas que eram grandes diferenças sociais, grandes... Por quê? Porque eu não tinha tido acesso a alguns conhecimentos, a referências, pessoas. E eu acho que nos últimos, sei lá, 10 anos, mas principalmente nos últimos 7, eu tenho olhado as pessoas com quem eu convivo e eu tenho sugado muito mais das pessoas e das experiências, né? Eu tento tirar o melhor, o máximo de cada experiência. E eu acho que isso é amadurecer, é entender que a vida vai pedir para você isso o tempo todo e cabe a você escolher, né? Às vezes você fica só na repetição, ou você acha que as coisas não vão te atingir, ou você acha que você sempre vai ter apoio das pessoas, né? E com o tempo você vai perdendo pessoas, você vai levando alguns tapas da vida que são essenciais, e ou você amadurece, ou então você vai ter que levar outros tapas, né? Então, acho que o amadurecimento é uma escolha, sim. E o envelhecimento não é uma escolha, né? Essa é a diferença. Então, é melhor envelhecer quando você amadurece, porque aí você se torna uma pessoa mais sábia, né? Inclusive, para encarar o envelhecimento de uma maneira... Se você encara o envelhecimento de uma maneira madura, você envelhece melhor, né? Porque tem gente que só encara o envelhecimento como, ai, não vou contar para ninguém que eu tenho 40, 50. Não, eu vou esconder a minha idade. Isso não é um jeito maduro de viver o envelhecimento, né? Eu acho que amadurecer requer lucidez. E a vida o tempo todo está pedindo para a gente ser lúcido. É muito bom ser lúcido, é muito melhor. E Cris, falando no cabelo branco, você vê você deixar o seu cabelo branco como uma forma de resistência? Sim, eu acho que ao longo do tempo eu fui entendendo todo o significado que tinha. Inicialmente, quando eu tinha 49 e resolvi deixar o cabelo branco, foi em setembro de 2019, era muito mais uma curiosidade, né? Eu comecei a falar mais sobre o envelhecimento, eu vi mulheres bonitas de cabelo branco, meu namorado começou a notar e falar, olha que bonito e tal, então eu tive incentivo também, isso é importante dizer, não é algo que você faz de uma maneira tão heróica que você fale, não, foda-se o mundo, eu vou fazer. Eu acho que é legal você ter apoio de algumas pessoas. Existem opiniões que importam sim, né? A gente não pode ligar para a opinião de todo mundo, mas algumas opiniões a gente precisa eleger, né? Então, quando eu deixei o cabelo branco, era uma experiência. Vamos ver como é que eu fico de cabelo branco? Depois foi gostar da experiência, foi uma confirmação de que estava dando certo, tinha um caminho interessante. Hoje eu olho para mim, acho meu rosto mais... acho que fica mais delicado com a minha pele, o cabelo branco, porque antes eu pintava de preto, meu cabelo sempre foi castanho médio, né? Mas como estava ficando branco, eu pintava de preto há muitos anos, era bonito, mas hoje eu já acho que era um pouco artificial. E então eu comecei a gostar. E aí eu comecei a incorporar um pouco e entender que o significado desse cabelo branco era maior. Não era no sentido de, ai, mulheres, vamos todas deixar o cabelo branco. Era no sentido de, eu estou envelhecendo e quero dar visibilidade às mulheres maduras, né, ou mais velhas, porque não necessariamente são maduras. Eu quero dar visibilidade a essa possibilidade de envelhecer. A gente não quer ficar invisível porque a gente é muito interessante para ficar invisível, a gente merece ser vista. Então, acho que o cabelo branco ele tem um significado de aceitar o envelhecimento e poder fazer as nossas escolhas, que seja colocar botox ou não colocar botox, né? A escolha que for, você escolhe o envelhecimento que você quer ter. Mas definitivamente não é o mundo que vai definir se eu posso ou não desfilar com o meu envelhecimento diante das pessoas, né? Já que você falou sobre o Botox, eu queria saber o que você acha sobre esses procedimentos estéticos para flacidez, rugas, esconder ou minimizar, né, algumas transformações que vieram aí com o tempo no nosso corpo. Eu acho que são ótimos e acho que, como para tudo, o problema é o exagero. Mas aí eu estou falando para mim, né? Porque existem mulheres que querem fazer uso disso à exaustão, e elas estão no seu direito, né? O caminho que eu escolhi para mim, até porque eu tive... É engraçado que foi uma coisa do acaso, assim. Como eu faço um trabalho de influência digital, eu fui procurada por uma marca foi em 2019 mesmo. Fui procurada por uma marca de ácido hialurônico,
uma excelente marca, que queria fazer um trabalho comigo para eu experimentar o processo com uma boa profissional e contar isso nas minhas redes. E foi maravilhoso. Foi assim, eu encontrei a minha dermatologista, que é a doutora Lígia, que é uma mestre, uma mulher que é speaker da marca e entende tudo, sabe assim, ela não só sabe os processos, como ela entende como um rosto vai ficar com determinado processo. E eu entendi que, na verdade, quer dizer, eu entendi, não, eu confirmei que, na verdade, o bom procedimento estético é aquele que os outros não notam, é aquele que você faz para ter um ar um pouquinho mais descansado, não é um ar mais jovem. Tanto é que foi logo depois do meu preenchimento, que eu fiz, eu já fiz um preenchimento 2 anos atrás, e recentemente eu fiz uma complementação de uma quantidade muito menor da substância, né? E quando eu fiz foi muito legal, realmente assim, para mim o preenchimento tem um efeito mais visível do que o Botox, e eles são complementares, tá? Então eles existem, às vezes o Botox te dá uma levantadinha, eu gosto muito do preenchimento, que é uma coisa que você vê na hora, assim, você fala, gente, que incrível, impressionante, assim, como que eu fiquei com um ar mais tranquilo, um ar mais, né, uma aparência mais descansada. E aí eu entendi que você fica com essa aparência, que é só você que sabe, é aquela coisa das pessoas olharem e falar assim, você está mais bonita, mas eu não estou sacando. Então, quando você vê que alguém nitidamente fez um preenchimento, né, fez um procedimento estético, é porque não foi bem feito. Na verdade, o procedimento estético ele é alguma coisa sutil, pelo menos o que eu acredito, né? E foi justamente depois disso que eu deixei o cabelo branco. Então, poderia ser uma coisa meio contraditória. Na verdade, foi interessante. A minha pele estava descansada, então eu fiquei com o cabelo branco, porque eu acho que equilibrou uma coisa com a outra. Então, o meu procedimento ele não foi para esconder a minha idade, ele foi para ficar bem na minha idade, né? Então, eu sou a favor, sim. Acho que cada um sabe a medida, mas a gente tem muitos bons profissionais. Na época que minha mãe morreu com 55 anos. Aos 50 anos, ela fez uma plástica. Né? Na época dela, só existia a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica. Hoje em dia, a gente tem esses procedimentos e a cirurgia plástica fica para pálpebra, para coisas que hoje em dia o botox e o preenchimento não podem fazer, né? Então, tem muitos processos. Eu acho agradável. O que eu acho que não pode é você empenhar a sua vida em negar o envelhecimento. Aí eu acho que realmente, acho que tudo com equilíbrio cabe, é o caminho do meio. E esses elogios, assim, queria saber o que você acha também, de você falar a sua idade, a pessoa, nossa, mas nem parece, né? Que as pessoas costumam sempre falar automaticamente como forma de elogio, assim como quando a pessoa tá magra, né? Nossa, mas você emagreceu, e sem nem perguntar de que forma emagreceu. O que você acha sobre isso, Cris? O que eu acho, Thaís, é que a gente ainda está num processo de desconstrução dessas coisas todas, né? Eu sinto que no Brasil, não estou falando que nos outros países a gente está muito mais evoluído, mas vamos considerar o Brasil. Eu acho que a gente ainda está no primeiro semestre da faculdade da desconstrução dos preconceitos, e o pior é que o etarismo entrou por último, ele não teve prioridade aí na lista. Então, a gente precisa ser um pouco condescendente, não só com os outros, mas também com a gente, porque nós somos etaristas. Então, se alguém vira para mim e fala, nossa, você tem 51, mas você parece que tem 41, eu não vou dizer para você que eu não fico feliz. É claro que eu fico feliz, né? Seria hipocrisia dizer que eu não fico feliz. Eu só acho que eu preciso, e todos os dias eu faço o exercício, de olhar para esse elogio, entre aspas, e descobrir que ele não é um elogio, que, na verdade, ele é só um reforço do etarismo que está na pessoa que elogiou e também em mim, né? Porque a gente precisa entender que gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, velho e novo são características, não são juízos de valor, né? Então, eu acho melhor dizer para mim que eu estou velha do que eu estou idosa. Eu acho que idosa é uma palavra que não me soa bem, não sei nem explicar por quê, né? Nem quero ouvir melhor idade. Eu prefiro falar, eu estou velha, eu estou nova, né? E isso é relativo. Mas, assim, essa desconstrução, ela é devagar, né? Então, eu entendo que realmente quando alguém fala para a gente tentando elogiar, ou alguém fala assim, mas você ainda está muito bonita, essa para mim é pior. Mas você ainda está muito bonita, tipo assim, não, ainda está dando um caldo, né? Você vai ficar horrível, mas ainda está dando.
É porque recentemente a gente até num podcast do qual eu estava participando, eu falei uma coisa na hora que eu não tinha prestado atenção e hoje está mais claro para mim. Eu acho que o etarismo em relação às mulheres, ele é um prolongamento do machismo. Então a gente vive isso, né, de uma forma muito contundente, muito doída também, que na verdade o machismo continua e no mundo das pessoas mais velhas o machismo fica mais cruel ainda, né? Com os homens não é a mesma coisa em relação ao envelhecimento. Mas é claro, a gente precisa ter orgulho da nossa idade. E eu não acho que a gente vai fazer isso de uma maneira objetiva. A gente vai fazer isso com várias coisas. A gente vai fazer isso com argumento, com discussão, mas a gente também vai fazer isso usando imagens bonitas de pessoas mais velhas, mostrando que rugas são naturais, né? Trazendo a estética do envelhecimento para o nosso dia a dia. Porque o bebê é lindo, por que o velho não pode ser lindo, né? E você falando aí sobre o etarismo vir do machismo, né, do patriarcado, também vem um tanto do capitalismo, né, dessa indústria da beleza. Sim, então tá bem ligado, né, a tudo isso. E como você disse aí, é uma desconstrução diária também, né, Cris? Porque mesmo nós sendo mulheres, a gente ainda tem que desconstruir o machismo dentro de nós mesmas, o racismo, todos nós somos um pouco dessas coisas mesmo tentando não ser, e aí que tá a luta, né, do dia a dia. E sexo, Cris? Nessa idade também? Vamos desmistificar? Eu acho que pelo menos na minha experiência, eu acho que fica cada vez melhor, né? O que eu percebo é que às vezes a gente tem menos vontade, menos não é uma coisa que é aquele fogo que acende, porque a vida vai ficando tão cheia de atribuições e obrigações que você fica cansada, o seu parceiro fica cansado, né? Isso é natural, né? Mas, sinceramente, eu por exemplo, eu já estou na menopausa, né? Desde os 47 que eu comecei a entrar no climatério, aí eu fiz reposição hormonal através dos hormônios bioidênticos, mas não foi legal, porque eu tinha que tomar um pouco de progesterona, enfim, não sei explicar, né? É sempre uma coisa meio... Você tem que repor estrógeno, aí você tem que limpar o útero e aí você tem que tomar progesterona, enfim. No meu caso, foi uma coisa que não deu muito certo, porque o meu útero respondeu de uma maneira muito exuberante a esses hormônios. E hoje eu estou melhor sem hormônio. Mas a gente sabe que quando caem os hormônios, quando você deixa de usar os hormônios, por exemplo, a própria testosterona, que existem vários... você nunca sabe se o melhor é usar ou não, porque aí minha mãe teve câncer de mama, enfim, é uma loucura, né? É uma eterna investigação. Teve uma época que eu repus testosterona, fiquei uma loucura, assim, só pensava em sexo, né? Então, é uma coisa interessante, mas... eu acho que, sinceramente, eu acho que as coisas chegam no lugar quando a gente está mais velha também, sabe? Que você dá às coisas o peso que elas têm. Não existe relacionamento que está baseado no sexo. O sexo é importante para o relacionamento, mas o sexo não é o centro da relação. Então, é um equilíbrio maior. Quando ele desaparece, aí é sinal de que você precisa olhar, né? E cada mulher vai ter uma reação. Eu não posso dizer assim, não, quando a gente envelhece é natural, todo mundo fica transando. Eu acho que, na verdade, é uma coisa muito pessoal. Tem a ver com como está a sua vida no todo, né? Mas acabem com essa ideia de que sexo não existe no envelhecimento, na velhice, né? Eu acho que se você tiver uma vida saudável, se você estiver satisfeito com a sua vida, se você tiver tesão pela vida, o sexo vai acontecer naturalmente. E aí a frequência é uma coisa muito pessoal, né? E a qualidade, eu acredito que vai ser bacana, porque você escolhe melhor, né? Vamos agora para o quadro Fala Lá em Casa, que é o quadro em que eu coloco mensagens que enviaram. Então a gente ouve a mensagem aqui e você comenta um pouquinho. Legal. Fala Lá em Casa! A primeira mensagem aqui é da Ana Cristina. Eu sou Ana Cristina, eu tenho 61 anos e moro em Lisboa há 1 ano. Cris, a minha pergunta é a seguinte: você que tem mais contato com mulheres acima dos 50, eu gostaria de saber se isso está acontecendo com mais mulheres ou só
no meio em que eu convivo. Várias amigas e pessoas conhecidas, após 50 anos, têm me dito que gostariam de conhecer, de ter relacionamento com outras mulheres, sem nunca ter tido, tá? Todas são héteros, são mulheres casadas com homens, a maioria casadas, não só mulheres solteiras, e que têm demonstrado essa vontade de ter, né, um relacionamento com outras mulheres. Então é isso. E outro é compartilhar com você e com as ouvintes sobre um momento que eu vivo, um momento atual, com 61 anos, em que eu tive meus relacionamentos com homens mais novos do que eu, praticamente até agora. Meu último e terceiro ex-marido, fui casada há 20 anos, era 11 anos mais novo. E desde então, 9 anos separados, que eu tenho tido relacionamento com homens muito novos, 38, 40, 40 e poucos anos, 50 no máximo. E eu busco hoje homens mais velhos. Não, eu estou atrás de homens mais velhos, eu vou dizer assim, não é atrás, vamos botar. Eu gostaria de ter homens mais velhos na minha vida, porque hoje, com 61 anos, eu tenho outros pensamentos do que eu quero de um companheiro, sabe? Isso tem me causado uma certa agonia, porque eu não me vejo com homens mais velhos. E, no entanto, eu quero ter homens mais velhos comigo. Eu estou passando por um momento de conseguir entender isto em mim. E é muito agoniante, muito agoniante. Eu estou sozinha, já tem 2 anos. A última pessoa que eu tive tinha 38 anos. E é isso, é só para compartilhar, porque eu acho que pode ser que outras mulheres estejam vivendo esse mesmo momento. E eu gostaria de ouvir isso também de você, tá bom? Cris, eu gosto muito, muito, muito dos seus posts, dos seus comentários, das suas conversas. E sou muito fã. Um grande abraço, um beijo. Ai, que fofa! Ó, eu fiquei tão impactada que eu já esqueci o nome dela. Eu estava prestando atenção no nome. Ana Cristina, ela fez tantas perguntas assim, né? As 2 perguntas que ela fez. Nossa, eu que queria fazer pergunta para ela, que ela está na frente. Primeiro, eu super amei a Ana Cristina. Engraçado, eu acho que essa questão de se relacionar com outras mulheres, mesmo tendo uma orientação sexual, né, sendo heterossexual, ou seja, eu acredito que o desejo por mulheres é algo que faz parte do nosso imaginário, assim, que está nas nossas fantasias, e aí se realizar ou não as fantasias, acho que é uma escolha muito pessoal. Eu não vejo isso nas conversas que eu tenho, mas não eu acho que eu não tenho conversas tão íntimas assim, para entender. Mas eu acho que cada vez mais, isso é uma impressão, as mulheres têm entendido que elas se entendem melhor, né? As mulheres entendem melhor as mulheres, ainda mais nesse momento que a gente está de feminismo, em que a gente está desconstruindo tantas coisas, a sororidade está surgindo tão clara. Então, acho que quando a gente entende que existe essa equivalência, essa compreensão do desejo sexual, dos mecanismos sexuais da outra mulher, eu acho que isso pode surgir, sim, como uma opção. Eu tenho uma amiga que é casada com uma mulher e ela fala comigo, Amorinha, acho que você está precisando conhecer uma mulher, né? Às vezes ela fala isso, assim. Ela fala brincando, né? Porque ela conhece meu namorado e tudo mais, mas ela teve experiências, né? De namorar homens e namorar mulheres e ela escolheu. Então, eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está com coragem de quebrar esses tabus, né? Para a mulher, não existe essa coisa machista ou preconceituosa de eu não posso transar com outra mulher, né? Acho que isso está ficando mais leve. Para o homem, isso é muito mais a ferro e fogo, né? Mas eu não sei, eu acho que a Ana Cristina está sabendo de mais coisas aí do que eu estou sabendo. Eu vejo algumas mulheres, sim, ficando mais velhas e entendendo, né? Assim, a gente vê histórias de mulheres que foram casadas com homens e agora estão casadas com mulheres. Acho que é uma coisa que acontece. E sobre o relacionamento com homens mais jovens,
O meu namorado, por exemplo, é quase 4, não, ele é 3 anos mais novo que eu, e eu já acho isso bastante. Eu tenho umas 3 amigas que são casadas com homens mais novos, bem mais novos, assim, mais de 10 anos, e acho bem interessante, mas é, é uma coisa que eu não sei a respeito, assim, eu sempre fico pensando, como será, né? Eu tenho uma amiga que é casada com um homem, acho que 12 ou 13 anos, ela teve o segundo e o terceiro filho dela com ele, tá muito bem, tranquila, e eu vejo os dois juntos, assim, por muito tempo, né? E achei interessante a Ana Cristina falar assim, mas eu quero um homem mais velho, mas eu não me vejo como um homem mais velho. Então, será que ela quer um homem mais velho? Às vezes ela pode querer. Eu acho que tem uma vantagem, assim, e acredito que os homens da nova geração, né, eles estão mais abertos a enxergar as pessoas de uma maneira mais desconstruída. Então, acho que talvez esteja nisso essa química com homens mais novos, né? Acho que eu ouço muito falar isso, assim, de homens mais novos serem mais carinhosos, mais participativos, mais sensíveis, né? Então, acho que tem um lado aí bem interessante. A Fátima Bernardes, por exemplo, eu fico vendo, ela está muito feliz, né? É muito legal ela contando essa história, né? Mas não sei dizer mais, não. Acho que a Ana Cristina que tem que contar mais pra gente. E eu queria mandar um beijo para ela, fiquei muito feliz dela gostar do meu trabalho e adorei o depoimento, achei ela incrível, a voz dela, assim, poderosíssima. Agora a mensagem da Mônica. Oi, Cris, boa tarde. Meu nome é Mônica, tenho 60 anos e a minha reflexão é o seguinte: e muitas vezes ainda me sinto cobrada por não ter um parceiro depois de muito tempo, né, de separado e tal. Então, a minha pergunta seria essa, né? Por que ainda, né, a gente precisa ser validada por um companheiro ou por uma relação quando a gente já trilhou outros caminhos, né? Não que eu não acho que a gente tenha que se relacionar ou não se relacionar, mas essa obrigatoriedade, né, dessa validação na sociedade de que a gente deve viajar acompanhada, deve estar nos lugares acompanhada, né? Não necessariamente por um companheiro, mas tem que estar com alguém, né? Sou uma pessoa independente, viajo, faço muita coisa sozinha e às vezes percebo essa perplexidade das pessoas verem uma mulher de 60 anos fazendo tudo sem obrigatoriedade de estar acompanhada com alguém. Essa seria a minha reflexão, né? O que você acha disso? Nossa, achei essa reflexão super necessária. Mônica também, assim, adorei. Duas mulheres de 60, né? Mônica também me parece uma mulher muito bem resolvida, e eu acho que as duas estão, talvez, indo de acordo com aquilo que a curva da felicidade fala, né? Existe uma pesquisa dizendo que o ser humano em geral, homens e mulheres, o ser humano, quando ele nasce, ele está na curva mais alta de felicidade, mais ou menos com 45 anos, a gente chega na nossa curva mais baixa, e depois essa felicidade começa a aumentar de novo. Tem uma pesquisa, várias pesquisas que dizem isso. E a Miriam Goldenberg, que é uma estudiosa, né, que é uma antropóloga que estuda muito envelhecimento, ela fala que a curva da felicidade, ela se confirma principalmente com as mulheres durante o envelhecimento. Então, assim, as coisas começam a melhorar muito depois dos 50, 60, e tem a própria antroposofia explica isso, por causa dos setênios, né? Tem uma melhora muito grande, você passa a olhar mais para o mundo, você fica mais empática, tem umas coisas muito interessantes. E aí, dizem que quando a mulher vai chegando perto dos 60, o nível de felicidade dela vai aumentando porque vem de outros lugares, né? A satisfação vem de outros lugares. E eu acho que eu, com 51, entendo um pouco, porque a vida inteira eu sempre busquei parceiros e tive parceiros, tive poucos relacionamentos longevos, eu tive muitos relacionamentos menos duradouros por vários motivos, né? E eu tive uma educação muito machista, busquei um parceiro a qualquer preço, tive vários namorados, e eu não era feliz de uma maneira tradicional, né? Então, hoje eu tenho um namorado que mora no apartamento do lado do meu, ele tem 2 filhas que moram com ele, eu moro aqui com meu filho, a gente dorme separado, dorme junto, a gente tem essa... E eu descobri que esse é um jeito muito legal, porque eu descobri que eu senti uma solidão muito grande na vida a dois de estar convivendo o tempo todo, assim, uma solidão de estar ali com aquela pessoa do lado sem ter espaço para o meu
um espaço para minha solitude, né? Aí isso é que me trazia solidão, essa coisa de ter que estar sempre acompanhada. E aí, hoje, eu enxergo que o relacionamento amoroso, ele faz parte da minha vida, mas ele não é o centro da minha vida. Tem outras coisas que também preenchem, né? Então, é muito legal quando você não se sente na obrigação de ter um relacionamento amoroso. Eu acho que quando você conquista isso, foda-se o mundo. Porque, na verdade, se as pessoas cobram isso, aí a gente chega lá no capitalismo, lá no patriarcado, que tem uma relação utilitária com as pessoas, né? O tempo todo é assim. Então, existe o racismo, que tem a exploração do negro, né? Sempre teve durante muito tempo. Então, o negro vai trabalhar para mim, o índio vai trabalhar para mim, o branco dizendo, né? A mulher, ela vai trabalhar para mim, ela vai fazer meu filho, né? Então, é sempre uma relação utilitária. E o que é o etarismo? O etarismo é você olhar para a pessoa e falar assim, mas ela é capaz de produzir? Que caldo que ela vai dar, né? Então, acho que é tudo uma coisa só, uma relação com a utilidade das coisas. Por que eles perguntam para uma mulher que ela tem, se ela tem que estar acompanhada? Por quê? A quem interessa isso, a não ser a ela mesma, né? Então, eu acho que o que eu acho disso, e aí eu vou falar o que eu observo, por exemplo, mulheres casadas há bastante tempo que começam a formar grupos de mulheres em que elas começam a fazer mais programas entre elas, com amigas, do que com os próprios maridos. Ou seja, tem alguma coisa errada nesse processo, né? Na vida tudo é equilíbrio. Então, você que determina qual é esse equilíbrio, o que você quer para você, né? Eu só tenho os parabéns para dar para a Mônica. Eu acho que ela deveria, sei lá, criar uma resposta bem cínica para as pessoas e eu posso tentar ajudá-la. Agora é o áudio da Cláudia Maruoca, que não é coincidência o sobrenome, que é da minha mãe. Minha mãe, que é a que mais ouve o podcast aqui, todos os episódios, já ouviu todos. Um beijo, mãe. Que fofa! E ela participou, inclusive, de um lá atrás, não eu entrevistando ela, mas que era o reencontro após a maternidade, que eu gravei presencial, né, numa roda, e minha mãe foi, morreu de vergonha, falou um pouquinho, e aqui também ela tá com vergonha, mas ela falou, vou mandar um áudio. Então, vamos ouvir a Cláudia. Olá, tudo bem? Eu sou Cláudia Maruoca, tenho 58 anos, tenho 3 filhos e 3 netos, chegando mais um ano que vem. Essa questão de envelhecimento, para mim, foi uma coisa que sempre me preocupou. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, sempre fui, desde pequena, e eu ficava um pouco receosa como seria, né, para mim. Eu tive um pouco de problema com isso quando eu estava para fazer 50 anos, mas chegou, eu falei, nossa, ok, não foi nada demais. Mas hoje eu trabalho muito a minha cabeça para aceitar essa pele mais flácida, as rugas, o próprio pique que a gente não tem mais, né? Como tinha com 40 anos, com 30 anos. Mas eu realmente me cuido bastante. Eu sou daquela que uso creme de manhã e de noite. Eu faço botox desde os 35 anos para suavizar as rugas. Desde quando começou o botox, né? Suavizar minhas rugas de expressão, que eu tinha bastante. Mas não tenho essa vontade de deixar meu cabelo branco, acho que isso vai me envelhecer muito. Eu não tenho eu brinco até que eu não tenho essa maturidade de deixar a natureza fluir na minha vida. Não, o que eu posso fazer para melhorar, eu faço. Mas hoje eu me olho no espelho, eu acho que eu estou bem, apesar de me achar bem envelhecida. E é isso aí, a idade vai chegando, a gente vai tendo outras prioridades também, né? E eu pretendo ainda envelhecer muito, ficar bem velhinha para aproveitar meus filhos, meus netos, minha vida. Mas eu tenho que trabalhar a minha cabeça para aceitar isso em mim, sim. Um beijo para todo mundo. Oi, Cláudia, adorei te ouvir. Eu achei que ela tem uma visão super lúcida, assim, sobre o envelhecimento, sabe? Não tem nenhuma falta de maturidade. Ela simplesmente, olha, é difícil mesmo, não é fácil. Eu faço botox, faço procedimentos estéticos, porque sou vaidosa, não é legal, não é uma coisa agradável lidar com as rugas, estou trabalhando isso comigo, né? Ela não tem essa coisa, eu só quero os netos, eu não quero os netos, né? Ela está aceitando tudo. E eu acho que ela tem uma maturidade de entender que ela está envelhecendo e que ela tem que trabalhar a cabeça dela para entender a parte difícil disso.
e quer viver muito. Então, assim, eu acho ela uma pessoa super tranquila, né? E o fato dela não ter o cabelo branco não é falta de maturidade, é uma escolha, né? Eu tenho uma amiga que tem cabelo branco que ela fala assim, gente, eu não sou presidente do Partido das Grisalhas, a qualquer momento eu posso pintar. Então é isso, de vez em quando pode dar vontade de pintar, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu falo assim, ai gente, saudade do meu cabelo, mas aí eu falo assim, não, mas se eu pintar, aí até ele ficar branco de novo demora, e eu tô gostando também do branco, né? Não é só trocar uma tinta, né? Deixar ele branco é mais difícil do que pintar. Então eu fico com ele branco porque eu gosto dele branco. Mas eu acho que ela tá super bem, super bem. Fiquei com vontade de conhecê-la. Tá consciente. E o último áudio aqui, que é também sobre cabelo, mas é o oposto aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu tenho 47 anos e eu deixei de pintar o cabelo fazem mais ou menos 7 anos. Mas assim, o que me chama muita atenção é a pressão que a gente sofre com relação a essa decisão. Tem de tudo, mas tem amigas que chegam assim pra mim e me dizem que meu cabelo tá horrível, que eu tô parecendo uma velha. Eu queria saber se você lidou com essas questões e entender um pouco por que, né, que isso se impõe sobre a gente. Para os homens é uma coisa tão natural e para nós essa decisão é tão julgada, né, como se envelhecer fosse um grande problema. Na verdade, eu acho que o que ela falou é muito. A gente pode resumir que isso que ela está vivendo, na verdade, é o seguinte: nós, mulheres, não somos donas da nossa vida, não somos donas do nosso corpo. Alguém sempre tem que dizer para a gente o que a gente precisa fazer. Se você não está casado, você tem que casar. Se você casou, não tem filho, tem que ter filho. Se você tem um filho, só um, né? Sempre alguém vai dizer que está faltando, e eu acho que faz parte desse projeto aí do patriarcado dizer para a gente que está sempre faltando alguma coisa, a gente nunca está suficiente, a gente tem a síndrome de impostora, que não é síndrome de impostor, né? É sempre alguém dizendo que a gente nunca está suficiente. Então, é um sistema, é uma lógica, é uma estratégia, e por causa disso a gente não é dona do nosso corpo, né? Pelo menos é assim que as pessoas encaram. Enquanto isso, o homem pode ter cabelo branco, ruga, mau hálito, nariz grande, verruga, cicatriz, barriga, o que ele quiser, porque ele é o dono do mundo, né? Então, assim, eu não vivi isso porque eu já era uma pessoa mais ou menos pública, né? E fiz a minha transição nas próprias redes sociais, então eu deixei crescer, né? Não descolori, e deixei tipo 2 centímetros ou menos de 2 centímetros, e aí eu fui na frente da câmera, coloquei uma câmera e a minha cabeleireira cortou o meu cabelo, eu fiquei com um cabelo curtinho, assim, quase careca, meio monja, né, o cabelo branco, e já fiz isso de propósito, eu queria que as pessoas vissem a minha transição, né? E o fato de eu ser uma pessoa que está nas redes sociais falando sobre esse assunto facilitou um pouco para mim, porque eu não sabia qual ia ser a reação das pessoas, mas as pessoas gostaram muito. Eu acho que talvez a maneira como eu fiz tenha sido uma forma de encorajamento, eu acho que eu já venho quebrando paradigmas, eu já tenho essa postura aí de uma mulher que quebra paradigmas. E a Patrícia, talvez ela não seja uma pessoa das redes sociais, e ela é uma quebradora de paradigmas, mas ela não é uma quebradora de paradigmas de carteirinha, não é uma pessoa que está ali, ó, eu quebro paradigmas, né? Ela quebra porque ela está afim, mas ela não está ali peitando. Então, as pessoas se sentem no direito de falar isso com ela. No meu caso, eu sou muito tupetuda mesmo. Então, se a pessoa vier falar alguma coisa de uma maneira indelicada, ela vai levar de volta, né? Assim, com muita classe, mas vai levar. Então, acho que para mim é um pouco mais fácil por eu ter essa licença poética aí de ser uma figura pública. Mas acho que não é uma coisa fácil para ninguém. E mesmo quando eu estou no meu ambiente normal, quando eu sou uma pessoa que as pessoas não conhecem, que a fama hoje em dia ela é uma fama de nichos, né? Então, em vários ambientes, eu sou uma qualquer, né? Outro dia, eu fui pegar um avião e de volta de Florianópolis para Belo Horizonte, e num dos voos, eram 2 voos com uma conexão. Eu sentei do lado de uma moça, que eu sei que era moça porque ela não tinha o cabelo branco, eu não tenho a menor ideia de quantos anos ela tinha.
E a gente de máscara, né? Ela viu meu cabelo branco, me chamou de senhora, e quando eu fui ajeitar a minha sacola em cima, assim, no banco da frente, embaixo do banco da frente, ela falou: "Você quer ajuda, senhora?" Eu falei: "Gente, ela deve achar que eu tenho 70 anos." E eu achei super fofo, assim, ela oferecer ajuda. Ela não tem obrigação de saber a minha idade. Eu fiquei pensando: gente, será que eu tenho que dar uma melhorada aqui no preenchimento, né? Meu olho tá caído e tal. Então, assim, faz parte. O cabelo branco, ele comunica muita coisa. Daqui a um tempo, eu acho que não vai ser essa divisão tão clara, né? Mas a gente está ainda vivendo uma transição. Então, ela precisa, né? Eu acho que ela é uma guerreira, porque ela tem 47 anos, tem 7 anos que ela deixou o cabelo branco e está falando foda-se para o mundo, né? E aguenta isso. Mas é isso, acho que essa resistência é necessária para a gente entender, peraí, a dona do meu corpo sou eu sou maior, se Deus quiser, vacinada, né? E quem paga as minhas contas sou eu, e acabou, ponto final, né? Maravilha. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, e querendo ou não, mesmo que a gente se liberte, vai ter sempre alguém querendo tirar essa liberdade. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente vai ter que estar sempre vigilante, vai ter sempre alguém querendo tomar conta, né? Infelizmente, não sei se a gente nessa vida vai conseguir se livrar disso, não. E a luta continua. Sinto não dar esperança para a Patrícia, mas eu só quero dar meus parabéns. Arrasou. Cris, dica da semana de filme, livro, série, o que você indica aí pra gente? Nossa, gente, bom, eu acho que série, a que mais me impactou é uma série que fala sobre relacionamento tóxico e maternidade, você deve saber qual é, que é a Maid, que é maravilhosa, é uma série que me impactou muito. Ela fala muito sobre como a gente pode estar vivendo relacionamentos tóxicos e outras coisas e não percebendo. Eu acredito que a gente precisa muito olhar para o sutil, a gente precisa olhar para as coisas sutis, que são aquelas que passam despercebidas. E os relacionamentos tóxicos, eles muitas vezes passam por isso. Às vezes, eles não são abusivos, às vezes não tem tapa, não tem violência física, tem violência psicológica, que é uma violência mais cruel, do ponto de vista, ela é mais covarde, né? Então, essa série me impactou demais, porque ela fala de relacionamento tóxico, ela fala da sutileza que a gente precisa perceber, ela fala muito de sororidade. O que mais me fez chorar na série é exatamente perceber a sororidade. E eu sinto que a gente está vivendo uma época muito bonita de sororidade, a gente precisa aproveitar isso, precisa comemorar isso. É isso, Cris. Onde as pessoas que queiram saber mais sobre você, te acompanhar mais seu trabalho, onde que elas te encontram? Bom, eu tenho meu site oficial, que é muito mais para quem me contrata como palestrante, que é crisguerra.com.br, mas onde eu estou mais, e pretendo estar também no YouTube, mas onde eu estou mais hoje em dia é no Instagram. Eu também estou no Facebook, mas eu não consigo interagir no Facebook como eu interajo no Instagram. Então, o Instagram é mais ou menos a minha casa, né? Como se eu morasse ali. Mas eu pretendo fazer mais coisas para o YouTube, porque eu não tenho uma produção regular. Eu tenho meu canal, tem várias coisas, mas não é uma produção. No ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar produzindo. Mas é no Instagram mesmo que eu tô, que é @eucrisguerra. Show! Obrigada, Cris. Grata por ter topado. Eu que te agradeço. Ter arranjado um tempinho na agenda aí para conversar aqui comigo. Foi ótimo, Adoro muito bom. você. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Thaís. Vai ser muito legal estar participando dos seus podcasts incríveis. Quero agradecer também a você que está ouvindo aqui a gente até agora, desde o comecinho. Quem também está chegando por aqui agora, nessa terceira temporada, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Se você tem gostado aqui do conteúdo e sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo, que é o catarse.me/agenteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar nos custos que tenho para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas também para subir os episódios. Mas se não puder ajudar financeiramente, tem como contribuir também compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.
elas